O único problema de se ter criado um personagem tão icônico, com uma performance tão inesquecível, é que muito dificilmente você vai conseguir replicar esse efeito num remake. Olá, fãs da Sétima Arte, meu nome é Lucas Nascimento e esse é o Lucas Filmes, e o nosso especial sobre A Hora do Pesadelo está chegando no fim. Eu falei sobre todos os filmes protagonizados pelo Robert Englund desde o original de 84, que completa 40 anos neste 9 de novembro, então é com uma certa ironia, e eu estou bem ciente disso, né, que eu completo aqui o especial falando sobre o remake de A Hora do Pesadelo, filme de 2010 dirigido pelo Samuel Bayer. Mas antes eu pedi para você curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder notificação dos próximos vídeos. Bom, lá no início dos anos 2000, pessoal, pouquíssimos ícones do terror dos anos 70 e 80 escapavam de um remake pelas mãos da Platinum Dunes, a produtora aí do Michael Bay e do Brad Fuller, que vinham aí numa sequência de projetos que envolveram o remake do Massacre da Serra Elétrica, o Sexta-feira 13 de 2009, Horror em MTV eles fizeram também. Então, naturalmente, né, nessa linha aí de acordos que eles foram fechando com a New Line Cinema, era chegada a hora de Freddy Krueger e um remake de A Hora do Pesadelo. E isso certamente deixou todos os fãs de cabelo em pé, deixou Wes Craven muito bravo, deixou todo mundo que tem alguma coisa a ver com A Hora do Pesadelo bem em pé da vida, com exceção do Robert Englund, que o Robert Englund é um cavalheiro e ele sempre apoiou, incentivou e até elogiou alguns pontos do remake, né? Eu sinto que ele é um cara super do bem, com boa vontade, mas independente da opinião de qualquer pessoa, um remake de A Hora do Pesadelo iria acontecer, e eles já tinham um roteiro encomendado aí do Wesley Strick, que já estava na graça da New Line Cinema depois que ele escreveu o roteiro para um prelúdio de Seven, os Sete Pecados Capitais, que nunca foi produzido, eu não sei se ele se transformou em algum outro projeto, mas o Strick começa a trabalhar num roteiro que seria uma refilmagem do primeiro filme, mas uma espécie de retorno à origem mais dark, pé no chão do Freddy Krueger, né? O mesmo discurso que o Wes Craven trazia no Novo Pesadelo de 94 é replicado pelos produtores desse remake, e o Michael Bay, que estava bem à frente do projeto, incentiva bastante a contratação de um colega dos tempos de videoclipes dele, que é o Samuel Bayer, que nunca tinha dirigido um filme, mas fez bastante sucesso com o clipe do Smells Like Teen Spirit do Nirvana. Não acontece muito hoje em dia, né, mas nos anos 90 e 2000 era uma febre, né, diretores de clipes que vão para o cinema. E o Samuel Bayer foi meio que a última pessoa com quem isso aconteceu, pelo que eu me lembro, porque o resultado foi bem desastroso. O Bayer reluta, não aceita de primeira, mas é convencido a trazer a própria visão dele para A Hora do Pesadelo, né? E quando ele entra, temos também um novo draft de roteiro do Eric Heisserer, que anos depois iria ser indicado ao Oscar por A Chegada, então esse daí fez uma escadinha boa. O Heisserer, inclusive, já falou mal várias vezes desse projeto, que quase nada do que ele escreveu foi parar na tela no resultado final, e principalmente, né, a procura pelo novo Freddy Krueger, porque eles não iriam trazer o Robert Englund de volta, é uma decisão consciente, e eu não me lembro de ter visto outros candidatos, de ter visto nomes circulando no ar. Eu só me lembro quando em 2009 o Jackie Earle Haley foi anunciado no papel, principalmente depois da indicação ao Oscar dele por Pecados Íntimos de 2006 e do sucesso dele como Rorschach no Watchmen do Zack Snyder. Pessoalmente, eu acho que o Jack foi uma ótima escolha. Eu, naquele período lá, em 2010, não conseguiria pensar num nome mais interessante. E a produção começa aí em 2009 mesmo, com um orçamento de 35 milhões de dólares e filmagens que vão de maio até julho daquele mesmo ano, com algumas refilmagens em dezembro, eu me lembro bem disso na época, para trazer uma nova cena de abertura que deixasse o filme um pouquinho mais assustador. Resultado, que chegou nos cinemas em abril de 2010, foi a única vez que eu tive o privilégio de ver o Freddy Krueger numa tela de cinema. Eu lembro como se fosse ontem daquela sessão, e assim, é engraçado, né? O contexto é tudo. Esse é um filme que eu gostei muito na época, mas que hoje, né, quando eu vejo assim com os meus olhos experienciados, dá pra ver que é um filme realmente muito sem coração, muito sem alma em
bem frustrante. A história do filme segue um grupo de amigos na rua Elm, que passa a ser atormentado pela sinistra figura de Freddy Krueger, vivido por Jack Earl Haley, que os ataca em seus sonhos e apresenta uma conexão perturbadora com seu passado. Ou seja, é aquele remake ABC. É a mesma história do filme do Wes Craven, as mesmas beats de primeiro ato, de desenvolvimento, de final, até o truque que o Wes Craven usa no primeiro filme, né, meio inspirado em Psicose, de ter uma protagonista que você pensa que vai carregar a história, que no caso era a Tina, e aqui é a Chris, da Katie Cassidy, só para poder matar ela no primeiro ato e dar margem aí para Nancy, que nesse filme é vivida pela Rooney Mara. Foi a primeira vez que eu vi a Rooney Mara, ela iria aparecer alguns meses depois na rede social, no ano seguinte no Millennium do David Fincher, mas ela sempre vai ser a Nancy do remake da Hora do Pesadelo, né? Tem até um elenco interessante quando a gente parar pra pensar nos nomes, porém, acho que nenhum deles é muito bem aproveitado, pra ser sincero. Então, é um remake meio preguiçoso na estrutura que ele tá propondo, né? Você sabe o que vai acontecer, eles trazem algumas ideias interessantes, como esse conceito dos micronaps, que eles traduzem como breves cochiladas na legenda, que é o fato de quando você fica privado do sono por tanto tempo, você meio que começa a dormir acordado, ter sonhos enquanto você está acordado. Então, isso é uma ideia interessante, além de uma exploração um pouquinho maior no passado do Freddy Krueger, no sentido de que eles escancaram muito mais o fato de que ele era um predador pedófilo, né? Isso era só pincelado no filme do Wes Craven, na franquia em geral, mas esse daqui, acho que até pelo histórico do Jack Earl Haley no Pecados Íntimos, onde ele também interpretava um personagem pedófilo, eles resolvem levar isso bem a sério, trazer uma abordagem um pouquinho mais dramática e, na minha opinião, isso não funciona tanto assim. Eu acho que o Samuel Bayer não tem a mão certa para lidar com esse tipo de história e isso me parece meio anacrônico com o tipo de narrativa de criação de monstro e vilão que eles estão criando aqui, sabe? Eu sei que eles querem deixar o Freddy Krueger mais sério, casca-grossa e dark, mas é que a gente veio de uma sequência aí de 8 filmes veio do Freddy Krueger, aquele senso de humor sádico e bizarro, que aí jogar essa bomba aqui não me parece que teve o tratamento certo. Porém, eu devo dizer que um elemento que o roteiro traz que eu acho interessante é quando lá pra metade do filme, a Rooney Mara e o Kyle Gallner, que faz um personagem chamado Quentin, eles têm a suspeita de que talvez o Freddy Krueger tenha sido inocente e que os pais deles acabaram matando a pessoa errada. Então ele volta como um espírito de vingança pra meio que livrar uma injustiça, né? Eu pensei, poxa, se eles tivessem ido por esse caminho e o Fred vira essa máquina de matar porque ele foi morto injustamente, é diferente, é interessante, mas aí, né, obviamente, eles acabam com essa reviravolta e, tipo, é a mesma coisa. O Fred é culpado e é isso. E acaba levando pra um terceiro ato, um anticlímax, que ele tá andando no mesmo caminho do original, só que de uma forma bem mais genérica, bem menos interessante e com personagens que não dá muito pra seguir, sabe? Acho que apesar que ele tenha nomes bons como a Rooney Mara e o Kyle Gallner, não tem uma direção de elenco boa, sabe? Todo mundo é meio robô, todo mundo é meio frio, meio artificial, não dá pra construir uma sensação de amizade, de grupo entre eles antes das mortes começarem a acontecer. Elas só vão acontecendo e você não sente nada, não é nada interessante e começa a entrar aí alguns problemas do Samuel Bayer, que é um executor visual interessante. Eu acho que esse remake é muito bem fotografado pelo Jeff Cutter, especialmente como ele usa o verde e o vermelho, contraste do quente e do frio, apesar de você meio que perder aquele choque se o personagem está sonhando ou dormindo, a cor e a luz vai te ditando quando um sonho começa, então não tem aquele elemento de surpresa, mas tem uma estética interessante, né? Eu sempre achei muito bonito esse take da Nancy andando e tá nevando dentro do quarto dela, né? Ele tem um vislumbre de algo interessante do que ele pode fazer com os sonhos, porém, quando tá na hora de ver o Freddy Krueger, né, afiando as garras e usando os poderes de sonho, é bem mais do mesmo, não é nada de muito interessante. Ele raspa a garra dele naquele cano umas 2 vezes de forma ameaçadora, e tem o toque Michael Bay, acho que ele raspa o cano e sai uma faísca, parece uma explosão e que não é nada assustador, você nem tem o barulho agonizante do anterior, do filme original, no caso. E aí você tem o Freddy Krueger que some, aparece atrás de alguém, mete a garra numa pessoa, então perde muito esse potencial dele.
ele tenta fazer coisas diferentes quando ele imita cenas do original, né? O Fred saindo da parede, a mão do Fred saindo da banheira e a morte da Chris, que é bem parecida com a da Tina, a menina flutuando no quarto, mas putz, como estragar uma cena, né? No original, eles usam aquela técnica do corredor giratório, e aí você vê que a menina é arrastada pro teto por uma força invisível, e nesse remake, eles botam a coitada aí numa corda, ficam girando ela, esmagando a cabeça dela na parede, e é, tipo, mais cômico do que assustador. É lição errada de um remake, né? Como copiar porcamente uma cena. E isso se aplica ao outro uso de CGI do filme, né? O Fred na parede, algumas aparições, o rosto derretendo dele. Agora, o Fred Krueger em si, o Jack Earl Haley, eu acho que ele até funciona. Eu acho que ele é esperto em não tentar imitar o Robert Englund, ele tá tentando fazer algo próprio dele, e isso é admirável. Eu acho que o visual funciona também, a maquiagem tenta ser um pouquinho mais realista, tem um aplique de CGI para mostrar que falta um pedaço do rosto que eu acho interessante, apesar de não ser tão icônico e marcante quanto o do Englund. Eu acho que o Jack Earl Haley é inocente. Eu acho que se a gente tivesse uma segunda chance com esse projeto aqui, o Haley poderia entregar algo bem interessante mesmo. Até acho que o Bayer também faz uma coisinha ou outra interessante com os micronaps, né? A forma como a montagem vai colocando o Fred no ambiente, fazendo ele desaparecer. Tem um jogo de montagem dessa cena do mercado que eu acho divertidinho, né? Apesar de eu não ter envolvimento emocional com nenhum dos personagens, de ser mais do mesmo, só que uma versão piorada do original, tem elementos visuais interessantes, né? Se você é um diretor de clipe, pelo menos o aspecto visual vai ter alguma coisa esteticamente agradável. E dá pra dizer isso nessa Hora do Pesadelo, pessoal. Ele tem um jogo estético legal, ele tem um bom Fred Krueger com o Jack Earl Haley, mas nada demais, nada de interessante na história, nada de muito interessante nos personagens, no desenrolar, no desenvolvimento. É engraçado, quando eu assisti em 2010, na verdade, eu lembro do trailer teaser que saiu, que era fantástico, porque ele tinha um remix da cantiga de Ninar do Fred Krueger, né, que era excepcional. E aí, quando eu vi aquele trailer lá, eu fiquei maluco e eu fui atrás dos outros filmes. Então, eu tenho uma nostalgia grande por esse filme, apesar de eu achar ele ruim, porque foi ele que me deu vontade de assistir todos os filmes do Fred Krueger. Então, foi um grande hype, uma grande expectativa, e eu gostei do filme na época, né? Mas aí, acho que passado a magia, passado o efeito e passado os 14 anos já desse filme, toda vez que eu sento pra assistir, ele morre um pouco mais pra mim, porque eu começo a ver o quão desinteressado ele parece ser nesse personagem, nessa mitologia. Então, justamente por isso, pra A Hora do Pesadelo de 2010, eu dou uma nota 3. E do lado financeiro, apesar de tudo isso, o filme foi um grande sucesso, pelo menos na sua primeira semana de lançamento, já que A Hora do Pesadelo chegou nos cinemas americanos em 30 de abril de 2010, com 32,902 milhões de dólares, que ajustado para a inflação de hoje dá cerca de 47,575 milhões, fazendo um total doméstico de 63,75 milhões, que ajustado para a inflação daria cerca de 91,204 milhões, e no mundo inteiro um valor de 115,695 milhões, que ajustado para a inflação de hoje dá cerca de 167,291 milhões. Até lembro que na época foi considerado uma espécie de sucesso no final de semana de abertura. A New Line tinha dado luz verde para uma continuação com o Jack Earl Haley, com a Rooney Mara, ambos tinham contratos, porém, com a recepção do público, com a recepção da crítica, a New Line acabou achando que seria melhor deixar para lá, e nós nunca mais vimos o Fred Krueger nos cinemas. Já fazem 14 anos, no ano que vem vai fazer 15, e eu só peço que essa treta de direitos autorais, essas questões judiciais que eu não consigo entender, sejam resolvidas e a gente tenha retorno do Fred Krueger para os cinemas, porque 14 anos, quase 15, já é muito tempo sem o maior monstro da história do cinema. Mas deixe nos comentários depois, pessoal, o que vocês acham desse remake da Hora do Pesadelo. E agora que o especial acabou, eu posso dizer que vai ter uma surpresinha. Tem um extra desse especial que vai chegar na próxima semana. Já tá gravado, vai ser legal. Se vocês seguem alguns outros projetos meus, vocês já devem saber o que é, então fiquem ligados aí. E aproveitem também para montar seu ranking aí de todos os filmes da Hora do Pesadelo. Certo, pessoal? Obrigado pela visita e até a próxima sessão.